Quais os benefícios do licopeno no câncer de próstata? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje neste vídeo nós vamos falar quais os benefícios e quais as evidências desse carotenoide, o licopeno, no câncer de próstata. Mas antes, se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscreva no nosso canal. O adenocarcinoma de próstata é o principal tipo histológico de câncer de próstata e ele tem uma alta incidência, principalmente aqui no Ocidente. Apesar de todos os avanços diagnósticos e terapêuticos, ele ainda é responsável por 20% de todas as mortes em relação ao câncer. Neste vídeo, nós vamos falar sobre as principais ações do licopeno no câncer. Também nós vamos falar sobre os resultados do licopeno em seres humanos. Vamos falar da biodisponibilidade e das concentrações do licopeno nos alimentos e também quais as fontes alimentares de licopeno. O licopeno é um composto bioativo do grupo dos carotenoides e ele é encontrado principalmente em plantas, principalmente nas frutas, onde ele é responsável pela coloração vermelha, aquela coloração avermelhada de algumas frutas que nós vamos falar sobre elas. Na natureza, ele é encontrado predominantemente na sua forma trans, é a forma termodinamicamente mais estável. Entretanto, na sua forma cis-isômero, ele é melhor absorvido e isso ocorre normalmente quando nós aquecemos o alimento. 3 mecanismos importantes são responsáveis, tanto indireta quanto diretamente, no combate dos cânceres, principalmente do câncer de próstata, que é o mecanismo anti-inflamatório, antioxidante e o seu mecanismo direto anticarcinogênico. O seu efeito anti-inflamatório, ou seja, a redução da inflamação, ela se dá por meio da redução de algumas interleucinas, de algumas citocinas, como a interleucina 1 beta, a interleucina 6 e também a redução do fator de necrose tumoral alfa. Também se dá pela redução da ciclooxigenase, que é uma enzima importante no metabolismo dos tromboxanos, das prostaglandinas. Também tem um papel na redução das prostaglandinas diretamente, da prostaglandina E2. Tem um papel também na redução do óxido nítrico sintase, da enzima óxido nítrico sintase. E por fim, ele tem uma redução na ativação de fatores de transcrição gênica, como o NF-kappa-beta. Esse mecanismo anti-inflamatório ele é um mecanismo extremamente importante, haja vista a questão do tumor está muito associado a esse tipo de câncer, está muito associado à inflamação. Principalmente relacionado à doença, à formação da doença, à carcinogênese e também aos resultados negativos durante o tratamento e principalmente relacionado à recidiva da doença. Então, a anti-inflamação é uma propriedade bastante importante para conter esse estímulo maior sobre a carcinogênese. Os efeitos antioxidantes do licopeno, eles estão relacionados à redução de radicais livres, principalmente à reativação de radicais tanto de oxigênio quanto de nitrogênio e também com relação à ativação de enzimas antioxidantes do organismo. Mas agora nós vamos ver nessa figura também, com mais detalhes, esse mecanismo antioxidante. Bom, os mecanismos então relacionados aqui, como nós estamos vendo na figura, é a diminuição da reativação de radicais livres tanto de oxigênio quanto de nitrogênio, e isso protege diretamente dos danos às células, Então, os radicais livres, eles são danosos às células e o licopeno, ele tem esse papel de proteção direta. Também ele vai regular, ele tem a propriedade de regular enzimas antioxidantes do nosso organismo, como a catalase, a enzima superóxido dismutase, a glutationa também, entre outras. A regulação dessas enzimas antioxidantes, elas vão ter um papel importante na redução dos danos mitocondriais, também vão reduzir os danos nas células, tanto os danos proteicos às células, como os danos lipídicos, relacionados aos lipídios
das células e também, muito importante, a redução do dano ao DNA. Então, a redução da destruição do DNA da célula, que é um fator extremamente importante e relacionado a essas alterações do DNA com o surgimento de câncer, com a carcinogênese, né? Principalmente relacionado a mutações. Então, a contenção desses danos celulares e danos no núcleo celular, como no caso do DNA, eles são extremamente importantes como efeito anticarcinogênico. Bom, então vamos ver em relação ao terceiro mecanismo, que é o mecanismo anticâncer direto. Vamos ver na figura? Então, aqui na figura, nós podemos perceber que existem sinalizações moduladoras que estão diretamente associadas a, por exemplo, a interrupção dos ciclos celulares do próprio tumor, né? O tumor tem um ciclo celular também, que ele também sobrevive por meio desse ciclo celular, aonde parece existir uma ação do licopeno e também uma indução da apoptose, que é a morte celular programada também das células tumorais. Além disso, ele atua na modulação de expressão genética e na melhoria no aprimoramento da resposta imunológica, que também é muito importante no combate de células tumorais. Então, agora eu separei 5 estudos com resultados em relação à suplementação de licopeno na evolução do câncer de próstata. E nós vamos ver então esses resultados que foram utilizadas para esses estudos, doses que variaram de 15 mg até 120 mg e também o tempo de exposição a esse suplemento do licopeno variou de 1 mês até 1 ano nesses estudos. Vamos ver esses resultados? Em resumo, então, o que nós tivemos de resultados foram a redução dos danos ao DNA e dos danos oxidativos ao DNA. Também tiveram alguns estudos que mostraram uma redução do nível sérico de um marcador tumoral importante no câncer de próstata. E também a gente tem alguns resultados mostrando um atraso, uma redução na progressão do câncer de próstata, principalmente em relação ao adenocarcinoma, que é o principal tipo histológico de câncer de próstata. Além disso, alguns estudos mostraram aumento sérico do licopeno também. Bom, agora nós vamos falar sobre o aspecto da biodisponibilidade do licopeno no nosso organismo. A biodisponibilidade envolve o processo de digestão, de interação com o nosso intestino e absorção, envolve também os processos de distribuição e utilização do licopeno pelos tecidos. Bom, alguns fatores eles vão influenciar tanto para aumentar essa biodisponibilidade como para diminuir essa biodisponibilidade do licopeno quando nós ingerimos o alimento. O que melhora a biodisponibilidade do licopeno é o aquecimento do alimento. Por exemplo, o tomate aquecido, o molho de tomate. Esses alimentos, eles normalmente têm uma melhor disponibilidade do licopeno. Então, quando o alimento é aquecido, ele melhora a absorção do licopeno. Por quê? Porque ele transforma aquela forma isômera para a forma cis, que ela é melhor absorvida. E um outro fator, um outro aspecto de melhora que ajuda na absorção, na biodisponibilidade do licopeno, é quando o alimento também ele é mais rico em óleos e também em gorduras. Aí isso também melhora a biodisponibilidade do licopeno para o organismo. E aí a gente tem os fatores que prejudicam, que interferem negativamente na biodisponibilidade do licopeno. Um desses fatores é a quantidade excessiva de fibras nos alimentos, que pode interferir, e também alimentos que têm outros carotenoides, que são competidores, eles competem com a absorção do licopeno. Alguns fatores eles estão associados
quantidade de licopeno nos alimentos. Então, entre esses fatores tem o fator climático, a maturação do alimento. Então, quanto mais maduro, por exemplo, o tomate mais maduro é o que tem mais licopeno. Então, quanto mais maduro o alimento, maior a quantidade do licopeno. Também depende do plantio, da região, da estação do ano, do armazenamento do alimento. Então, são fatores importantes para a quantidade maior ou menor de licopeno também no alimento. Agora nós vamos ver as fontes de licopeno. Então, quais são os principais alimentos que nós temos uma quantidade maior, então os alimentos mais ricos em licopeno. Bom, nós sabemos que quanto mais avermelhado é o alimento, maior é a quantidade de licopeno. Uma das principais fontes de licopeno é o tomate, principalmente o tomate bem maduro e principalmente quando ele é aquecido. O molho de tomate, né, que ele é aquecido e concentrado. Mas nós temos outras fontes bastante importantes que contêm o licopeno em uma quantidade bem grande também, que são a melancia, o mamão, a goiaba, a cenoura, a abóbora, o caqui, a pitanga, entre outros alimentos bem avermelhados normalmente. Então, só para dar uma ideia para vocês, vamos ver qual a quantidade de licopeno que esses alimentos que eu comentei, eles têm. Vamos olhar aqui nas figuras. Então, por exemplo, a goiaba, uma goiaba tem 10 miligramas de licopeno. Na melancia, uma fatia grande tem 3,6 miligramas. Um tomate maduro pode variar de 3,1 até 7,7 miligramas de licopeno. Numa cenoura, uma cenoura tem 3,4 miligramas de licopeno. Já um mamão papaya inteiro tem de 7,5 a 8 miligramas. É bastante a quantidade de licopeno no mamão também, né? E nós temos outros alimentos como a abóbora, que tem uma fatia de abóbora grande, tem 1,6 miligramas, uma unidade média de caqui 3,5 miligramas e 10 unidades de pitanga 3,8 miligramas. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Deixe também seus comentários e suas sugestões para que a gente possa fazer outros vídeos com os temas que vocês sugerirem.